Jornal da Cultura. Apoio Ford Fusion. Quem dirige, fez por merecer. Olá, boa noite. Boa noite. A impressão inicial era que tudo iria dar errado na reunião dos 30 países na Assembleia da Organização Mundial do Comércio na Suíça. Chanceleres prometiam abandonar a Fleugelmann e sair do braço. Uns para proteger o seu mercado de produtos industrializados e outros para proteger os produtos agrícolas. Bom, entre mortos e feridos, salvaram-se todos e os indícios são que vai sair aí um acordo. Talvez não tão generoso quanto querem os países emergentes, mas com melhores condições de vender os seus produtos para os países ricos. Em Lisboa, o presidente Lula pede ação urgente contra a crise dos alimentos e também fala de inflação e taxa de juros. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Cultura. O consumidor brasileiro está preocupado com a inflação, mas não tem medo de assumir dívidas. Presas em São Paulo, 2 advogadas acusadas de lavar dinheiro do crime organizado. No Rio de Janeiro, traficantes tentam ditar as regras do jogo eleitoral na favela da Rocinha. Depois do Por que não te calhas, o Vamos à la Playa, Hugo Chávez e Rei Juan Carlos fazem as pazes. O chanceler brasileiro Celso Amorim afirmou hoje em Genebra que acredita na possibilidade de um acordo entre países ricos e emergentes sobre comércio internacional, na chamada rodada de Doha. O ministro considerou aceitável a proposta feita pelo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Pascal Lamy. O chanceler disse que o presidente Lula, mesmo à distância, acompanha as negociações. O que está em jogo é o seguinte: os países ricos reduzem os subsídios aos produtores agrícolas e, em troca, querem mais espaço nos setores de serviço e indústria, nos mercados emergentes. E a instrução que eu recebi foi de que, desde que os outros fossem flexíveis e que o resultado final fosse mais favorável aos mais pobres, eu também poderia ser flexível. Mais de 30 países participam da reunião em Genebra, onde se discutem os rumos da economia internacional. O encontro é batizado de Rodada de Doha, porque foi realizado pela primeira vez na capital do Emirado do Catar, Doha, em 2001. Bom, e entre outros pontos, a reunião de Genebra pode abrir caminho para o Brasil, por exemplo, exportar mais etanol para os Estados Unidos e Europa. Mas esse toma cá, tá lá, é muito mais complicado do que parece. A chance para o Brasil exportar etanol para a União Europeia surgiu hoje, no 5º dia de reunião. Mas a oferta dos europeus é vista com ressalva. Em troca, eles exigem mais acesso ao nosso mercado. O impasse entre indústria e agricultura tem prolongado os debates. As discussões na rodada de Doha começaram há quase 7 anos e até agora os países envolvidos não chegaram a um acordo. Para mudar as regras do comércio internacional é preciso existir um consenso. Nenhum país pode discordar, o que torna o processo mais democrático, mas muito demorado, porque vários interesses estão em jogo. Essa rigidez por parte dos países desenvolvidos certamente é resultado da crise que eles enfrentam, uma desaceleração econômica sensível e também uma pressão inflacionária também alta. Doha é a capital do Catar. Foi lá que a Organização Mundial do Comércio, a OMC, iniciou as discussões para diminuir as barreiras tarifárias. 150 países integram a OMC. De um lado estão os países emergentes, como Brasil, China e Índia. Os emergentes querem que os países ricos diminuam o subsídio para a agricultura. Só os Estados Unidos destinam cerca de 7 bilhões de dólares por ano para proteger os agricultores da concorrência. Do outro lado, os países ricos querem vender mais produtos industriais e serviços para os emergentes. Esse economista diz que, apesar das dificuldades, o cenário internacional é favorável para o Brasil. Porque o Brasil é um grande produtor, a nossa agroindústria realmente é competitiva, portanto, os ventos estão a favor do Brasil nesse momento. Bem, nosso convidado nesse momento é o embaixador Sérgio Amaral, que é diretor da Fundação Armando Álvares Penteado, aqui de São Paulo. Embaixador, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Heródoto. O senhor concorda com esse entrevistado que nós acabamos de mostrar, dizendo que o vento está favorável ao Brasil nessas negociações da Organização Mundial do Comércio? Eu acho que sim, porque o que está em jogo
é a abertura dos mercados agrícolas. E nós somos muito competitivos nessa área e se a rodada efetivamente concluir, nós vamos poder exportar ainda mais do que nós exportamos na área das commodities. Agora, e o que é que nós daríamos em troca? O custo é também elevado, porque nós vamos ter que abrir mais o mercado de produtos industriais e de serviços. Eu acho que o Brasil é competitivo também nesses setores, mas o produtor brasileiro enfrenta dificuldades que não vêm do comércio, que vêm das nossas condições de competição. Juro elevado, câmbio desfavorável, carga tributária elevada e uma infraestrutura deficiente. E o risco maior não é como nós pensamos as exportações americanas ou europeias. O risco maior é a China, que possivelmente será a grande vencedora da rodada de Doha, se ela efetivamente, como começa a aparecer, viesse concluir. Agora, embaixador, o clima geral, o clima dos países somados é favorável. Por exemplo, você tem uma eleição nos Estados Unidos, uma predisposição na Europa, não é? Uma situação de alguns emergentes em condições razoáveis, como o Brasil, a China, a Índia, etc. É um momento propício para se fazer pelo menos início de acordo? O cenário internacional, se você for olhar objetivamente, ele não é propício. Porque, como você disse, tem uma série de circunstâncias políticas desfavoráveis. Mas o que as pessoas sabem é que se não houver acordo agora, será difícil que ele venha se concluir dentro de um curto prazo de tempo, ou pode ser pela primeira vez que uma rodada de negociação não se conclua. Porque existe, além desses fatos que foram citados, existe uma certa fadiga da globalização. E todos os países estão temendo as importações, porque elas afetam os empregos, porque elas estão obrigando as empresas, inclusive, a baixar salários. Então, existe um risco real de não haver esta rodada. Embaixador, mas não haveria uma maior circulação de mercadorias do mundo e com isso não se ativaria a economia mundial, que poderia repor nesse crescimento que ela pode perder, por exemplo, em alguns setores, a sua competitividade? Este efeito é real, a rodada seria muito favorável a uma retomada do crescimento. Você sabe que existe uma correlação entre comércio e crescimento. O comércio, via de regra, é o dobro da taxa de crescimento da economia mundial e ele estimula também o crescimento. Então, não há dúvida que a rodada seria positiva. Mas o que acontece é que esta é a primeira vez em que os principais atores no processo negociador tomam uma posição mais defensiva do que ofensiva. Havia sempre alguns países que jogavam pesado, que faziam um grande esforço para que a rodada desse certo, porque eles tinham muito a ganhar. Hoje, o que os países pensam, sobretudo, é o que eles têm a perder. Embaixador, não se corre o risco também do negociador ir lá e assinar um acordo, topar um acordo, e depois esse acordo for levado para o Congresso Nacional do seu país, chegar lá e ser recusado, ou fatiado, ou mudado? Isto é muito raro. Na verdade, eu não me lembro de nenhum caso em que tenha ocorrido. Mas desta vez pode acontecer. Porque é a primeira vez que os negociadores norte-americanos negociam sem que o Congresso tenha outorgado ao Executivo um mandato negociador, o chamado fast track. Então, existe o risco do negociador americano concluir a negociação, assinar o acordo e o Congresso dizer não, não era isso que eu queria, vocês voltem lá para negociar. Não acho provável que isso ocorra, mas é possível. Do lado brasileiro, poderíamos dizer que isso é uma vitória do atual ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim? Eu acho que é uma vitória do Brasil. O Itamaraty sempre teve bons negociadores, sempre teve um grande protagonismo nas negociações comerciais. Isso não retira o mérito do chanceler. Eu só acho que nós, junto com a rodada multilateral, nós deveríamos também ter feito, como fez a maioria dos grandes atores do comércio, as negociações bilaterais. Porque nós temos que lembrar que uma negociação bilateral abre mais os mercados para o mais temível país comerciante que é a China. E, em muitos casos, nós teríamos mais a ganhar nas negociações bilaterais. Embaixador, muito obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço. Boa noite, obrigado. Boa noite. Laila. As 8 nações da comunidade dos países de língua portuguesa decidiram hoje em Lisboa promover o português em nível